Abra sua Bíblia fazendo um favor, irmãos. Salmo 23, verso 4. É um salmo de Davi. É um salmo do pastor Davi. Salmo 23, verso 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vou ler de novo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Espírito Santo, o fogo do altar atrai pessoas. Então que haja fogo nesse altar nessa manhã, para que quem está presencial e online seja alcançado de uma forma poderosa. Eu oro e abençoo tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém. E aquele que crê pode dar um glória a Deus. E você pode assentar-se louvando o nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Hoje também 10 crianças que fizeram o curso online com um departamento infantil da igreja estão sendo diplomados. A igreja ela procura fazer o trabalho. Irmãos, cuida das suas crianças. Cuida das suas crianças. O que a gente conseguia fazer em 1 hora na semana, 2 horas na semana, hoje nós estamos impedidos de fazer. Então, você na sua casa tem a responsabilidade de fazer um cultinho infantil com a sua criança, de ter um momento com seus filhos, de fazer orações com seus filhos, para que ele possa ser treinado já dentro de casa, enquanto tende ainda essa dificuldade que nós estamos vivendo. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dar um glória a Deus aí? Hoje eu queria falar, irmão, sobre o cajado. O cajado. A importância do cajado. Quem que é aquele crente que escutava o pastor falar assim: hoje eu vou dar uma cajadada? Quem já escutou isso aqui, irmãos? Cajado não foi feito para bater. Cajado é feito para proteger, para ajudar, para ensinar. A vara sim é para correção, mas o cajado não. Então, o Senhor tem uma vara que nos corrige, que nos ajuda, que nos disciplina. E a disciplina de Deus na vida de uma pessoa, ela é muito importante. Mas desde que a pessoa, quando está sendo disciplinada, ela consiga enxergar que a disciplina que está acontecendo faz parte do processo de amadurecimento da fé dela. Porque é muito mais fácil, quando nós somos disciplinados, nos isolarmos. É muito mais fácil, quando a gente é disciplinado, achar ruim. É muito mais fácil, quando a gente é corrigido, achar desculpas. E sempre as desculpas que achamos, ela inclui pessoas que são as culpadas dos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Mas a vara serve para disciplinar. Mas também consola. Também consola. Mas também o pastor, ele usa o cajado. E o cajado, marquei aqui, significa apoio e suporte. Serve para o pastor se apoiar e serve de ferramenta de trabalho. E cada pastor usa o cajado que melhor lhe convém. Por exemplo, o Haroldo é um pastor de ovelhas. Quando ele vai buscar um cajado para ele trabalhar, normalmente o cajado ele é curvo. Se tiver uma foto de um cajado, Rafa, me ajuda. Ele é curvo da ponta, para a pessoa poder buscar, puxar, livrar dos perigos. E ele tem em torno de 1,80 m a 2 metros de comprimento. E cada pastor usa aquele cajado como melhor ele se adapta.
se adapta. Por isso que nós somos uma diversidade de ministérios. Existe uma diversidade de ministérios. Tem pastores que são mais brincalhões, tem pastores que passam a pregação com mais história, tem pastor que passa com mais teologia, embora a teologia está em todas, mas uma pregação mais teórica. Tem pastor mais bravo, mais reteté. Cada um usa o cajado de acordo com que ele acha que se adapta melhor à sua posição. Mas o cajado serve para apoiar ou um suporte. O pastor é um auxílio para caminhar. E um instrumento para proteger e orientar as ovelhas. Então está aqui o cajado, ó. Certo? É mais ou menos assim, um cajado. E esse cajado, quando está na mão do pastor, ele protege as ovelhas, ele orienta as ovelhas, protege dos inimigos que vêm, orienta as ovelhas. Em nenhum momento na Bíblia, cajado é para bater em ovelha. Pelo contrário, é para orientar, é para proteger, é para auxiliar. Agora, quando a palavra de Deus fala com você, irmão, não quer dizer que o altar está te dando uma indireta, não. O altar está apenas te orientando que aquele caminho que você pode estar indo pode levar a um precipício, pode levar a um despenhadeiro. Então, o pastor, com a palavra, ele vai orientando. E o Espírito Santo vai consolando, vai trabalhando, vai convencendo. Então é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto do pregador e um trabalho poderoso do Espírito Santo de convencer. Porque, irmãos, vamos lá. Nós estamos com um número significativo aqui hoje. Sair domingo de manhã, 8 horas da manhã, para vir a uma igreja. Primeiro, não é desencargo de consciência. Segundo, é porque você precisa do alimento. É porque você precisa da orientação. Precisa da direção. E o Espírito Santo vai trabalhando como quer. Domingo passado, eu não vou falar nomes, mas eu fui procurado por um homem essa semana feliz, quando eu falei que Deus pegou na mão o juiz, e o juiz puxou, né, na minha cabeça, os papéis que estavam embaixo da pilha de nomes, e foi lá e fez o julgamento da causa. O Espírito Santo de Deus fez um homem lembrar de um papel que ele fez há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. E esse papel pode hoje ser uma sementeira na vida dele. Pode ser. É algo antigo, é algo que já faz muito tempo, mas já passamos uns contatos para ele ir atrás, já pedimos orientação onde tem que pedir. Só que, e se esse realmente for, não é um trabalho do Espírito Santo? E se não for, pelo menos ficou a esperança. Pelo menos deu aquele gostinho, aquela ansiedade, aquela adrenalina. Mas eu tenho certeza, família que está aqui, será. Tem coisa boa chegando para vocês. E Deus não ia fazer você lembrar de um papel de muitos anos sem que não tivesse um retorno. Então olha bem para mim. É o Espírito Santo que vai trabalhando. Tem dia que eu termino de pregar, Ivan, e alguém fala assim, nossa, a palavra falou comigo assim, 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 assim. Eu falo assim, meu Deus, ele escutou outro pregador, eu não preguei isso. Mas é o Espírito Santo que pega a palavra na boca do pregador e traduz para aquela pessoa de acordo com a sua necessidade. Então é o cajado trabalhando, Johnny, é o cajado fazendo a diferença, é o cajado que é um instrumento do pastor. E simboliza o interesse do pastor e a compaixão dele. É um instrumento de apoio e recuperação de forças. Porque o cajado também ele faz com que a pessoa, com que a ovelha que está cansada, que está no meio do grupo, que está perdendo espaço, está atrasada, o pastor a puxa para perto e a leva para frente.
Mas quem é o grande pastor? Quem é o pastor das ovelhas? Eu sou um braço do céu aqui na terra. O pregador, o pastor de uma igreja, ele é um braço do céu. A gente procura fazer de tudo, irmãos, para que você seja abençoado. Nesse tempo de pandemia, então, a gente cria todo dia uma ideia, um caminho. Olha, estamos entregando a cartilha, daqui a pouco vamos passar a cartilha para você, vamos fazer os 12 dias, daqui a pouco teremos a virada do ano. A virada do ano, a partir dessa semana, você vai poder retirar um tapete aqui na igreja. Você que não poderá vir na igreja, retirar um tapetinho, minha casa em oração, e à meia-noite, lá na sua casa, colocar aquele tapete no chão, ajoelhar com a sua família e consagrar o ano de 2021 ao Senhor e agradecer o ano de 2020. É ferramentas, é cajado para recuperar força, é cajado para animar coração, é cajado para deixar o seu coração feliz, é cajado para trazer a fé e a esperança. Tem muita gente que sofre, irmãos. Muita gente que sofre. Ontem eu não sei se eu fui com raiva ou se eu fui com uma tristeza no coração para casa. Uma pessoa me contou uma situação e doeu lá no fundo do meu coração. Eu falei, meu Deus, que é isso? Eu permito não contar para você porque nós estamos gravando. Mas coisa assim que você fala assim, meu Deus, como é que pode pessoas sofrerem tanto assim? E como é que pode pessoas inocentes sofrerem tanto assim? Por causa da irresponsabilidade dos grandes. Mas os grandes estão conseguindo ouvir a palavra. E quem sabe esse grande que vai ouvir a palavra. Quando eu falo grande, é uma pessoa adulta. Essa pessoa vai ouvir a palavra e vai tomar uma posição. E vai falar assim, ó, o cajado me trouxe libertação. O cajado me trouxe perdão. O cajado me colocou no caminho de novo. O cajado me deu uma esperança. Porque o Senhor é pastor de todos. Você pode dar um glória a Deus. O Senhor é o meu pastor. E o Senhor, que é o seu pastor, tem um cajado na mão. Não para bater. Irmãos, tem hora que a gente vê umas coisas que a gente deseja que a pessoa vá para o inferno. Quem que deseja? Quem já desejou? Desejou. Não quer dizer que você quer que ela vá. De vez em quando eu acordo cedo. E eu ligo a televisão para ver algumas coisas de esporte. Quando o Palmeiras ganha, ontem perdeu, já não vejo televisão aqui uns 3 dias, né, Julinho? Vamos ver televisão mais, né? Mas aí eu estou lá, quero ver a CNN, quero ver o jornal, quero me informar do que está acontecendo. E esses dias, zapeando ali para encontrar 6h15 da manhã, eu vi aquele programa do Siqueira Júnior. Alguém já viu? Pode ficar, não precisa ficar constrangido, não. E ele fala umas verdades. E ele fala que o bandido tem que ir para o inferno. E ele coloca a música do bandido para o inferno. E ele fala assim, agora ele começou a colocar uma musiquinha assim, eu vi lá, ele colocou uma musiquinha assim, adote um bandido. Põe para morar na tua casa. Faça uma mesa de Natal para ele. Faça um peru para ele. Aí depois ele fala, vá para o inferno. Não é? E muitas vezes nós também, essa semana nós fomos roubados aqui no espaço. Roubou tudo, irmão, roubou todos os fios nossos lá. Um prejuízo de uns R$8.000. Já tinha roubado os canos do ar-condicionado, já tinha roubado, agora roubou os fios, deixou tudo nós no escuro lá. A gente conseguiu fazer uma coisa paliativa, agora vamos arrumar. Levou tudo, e deve ter vendido tudo por droga. Eu estou saindo dali, entrando no carro, vindo para um lugar, um rapaz, que você vê que estava com dependência química, e eu estava com a minha adrenalina lá em cima. Ele falou assim, moço, me dá um dinheiro para comprar um pão, estou com fome. E o vizinho já tinha falado que era um nóia que tinha roubado a igreja. Eu olhei para ele e falei assim, hoje não é um bom dia para você pedir dinheiro para mim. Ele falou, mas assim, eu acabei de ser roubado. Você não tem culpa de nada.
Você não tem culpa de nada. Mas hoje não é um bom dia para você pedir dinheiro para mim. Eu não vou te dar. Ele olhou para mim assim. E falou, e não é que eu não vou te dar porque eu não tenho. Eu não vou te dar porque eu não vou te dar mesmo. E se você souber quem foi, me avisa. Vocês conversam aí, me avisa. Depois me arrependi, mas já tinha feito. E eu acho que todo mundo aqui faria possivelmente a mesma coisa. Acabei de ver o prejuízo, todo mundo no escuro, precisando de uma solução, e o rapaz vem lá, e você vê que é uma conversa furada, que não é para comprar pão, que é para comprar pedra, mas eu estava aqui, ó. Agora imagina Deus. Será que Deus agiria como eu? Será que Deus agiria como o pastor Toninho agiu? Você acaba de cometer um deslize espiritual na sua vida. Você acaba de ter uma atitude ruim. Você acaba de fazer alguma coisa que Deus, você percebe que entristeceu o coração de Deus. E aí você precisa de um sustento do céu. Aí você fala, Senhor, entra na minha casa. E o céu olha para você, olha para o prejuízo que você está causando e fala assim, hoje não é um bom dia. Hoje não. Daqui a pouco eu te ajudo. Mas hoje não. Ainda bem que o céu é misericordioso. Ainda bem que o Senhor é tardio de irar. Você pode dar um glória a Deus por isso. E ainda bem que Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é o Senhor que cuida de cada um. É o Senhor que protege cada um. É o Senhor que abençoa. É o Senhor que está no caminho com o seu cajado na mão, colocando você no caminho certo, na hora certa, para tomar a decisão certa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí aplaudir, aplauda forte. Começou. Cajado é instrumento do pastor, o Senhor é o meu pastor. Simboliza o interesse e a compaixão de Deus para a minha vida. É um instrumento de apoio e recuperação de forças. Olha só algumas coisas que eu marquei aqui. Ele ergue o cordeiro recém-nascido. Então nasce o cordeiro lá, nasce o cordeirinho lá no pasto. Alguém já criou ovelha aqui? O pastor vai lá com o cajado. Ele puxa o recém-nascido. Ele puxa o recém-nascido, ele não coloca o recém-nascido no colo dele, porque se ele colocar o recém-nascido no colo dele, o cheiro dele pode passar para o cordeirinho, e aí a mãe pode rejeitar o cordeiro e matar o cordeirinho. A natureza. Ela pode sentir o cheiro daquele filhote, o cheiro daquele recém-nascido, e quando ela sente o cheiro do recém-nascido, não é o cheiro dela, é o cheiro de alguém estranho, do pastor, ela vai falar assim, rejeita. Então, ele usa o cajado para puxar o recém-nascido para entregar para a mãe. Olha que coisa maravilhosa. Ele não coloca a mão no recém-nascido. É habilidoso, irmão. Tem pessoas aqui como o pastor Toninho que às vezes não conseguem abrir uma garrafa com um abridor. O pastor pega o cajado e transporta a ovelhinha sem colocar o contato até a mãe se acostumar com o cheiro daquele cordeirinho. Que coisa linda. O cajado também, irmãos, ele separa as ovelhas para cuidar dela. Tem uma ovelha doente, tem uma ovelha no grupo que não está caminhando bem, tem uma ovelha que não está muito bem. O cajado vai lá, puxa aquela ovelha, traz para perto, bota no colo e examina. Tem feridas? Vamos cuidar. Tem muita ovelha doida, irmão. Sabe por que a ovelha fica doida? Porque os vermes entram nos seus ouvidos e machucam o seu tímpano. O tímpano dela. E ela começa a ficar doida. Com coisas que ela começa a ouvir. Com coisas que ela começa
a perceber, e ela fica nervosa, e ela está ali nervosa, e aí ela bate a cabeça, ela começa a brigar com as outras ovelhas. Então o pastor, percebendo isso, ele vai lá e puxa aquela ovelha com o cajado, vem para cá. Você está precisando de um cuidado especial. Bota no colo, pega óleo, joga na cabeça dela, o óleo vai descendo sobre a cabeça, sobre o corpo daquela ovelha. O óleo, ele tem o poder dessa unção, ele vai emudecer, entendeu, né? Vai deixando úmido lá dentro, aí aqueles bigatinhos começam todo a querer sair lá de dentro, os bigatinhos vão saindo, ele vai tirando, tira os vermes que estão deixando a ovelha ficar louca. O pastor usa o cajado para isso. Outra coisa, o pastor traz as tímidas e as temerosas para perto. Porque tem ovelha que é mais tímida, ela tem potencial, mas ela não se apresenta, ela não está acreditando que ela pode andar com o grupo. Ela não acredita que ela pode caminhar junto. Então o pastor traz para perto. Vamos lá, vamos conversar, vamos andar juntos, vamos bater um papo, vamos discipular. Cadê o Mateus Greco? Mateus Greco, fique em pé para eu ver você, Mateus. Você lembra quando você chegou aqui na igreja? Nossa primeira conversa, você queria fazer o ITQ. Aí eu disse para o Mateus Greco que ele tinha que esperar mais um ano. Certo, Mateus? E eu percebi que ele não gostou. Aí eu peguei o Mateus, coloquei ele no meu carro e levei ele comigo pregar em alguns lugares. E no caminho eu expliquei por quê. Por mais crente que ele fosse em outra denominação, ele teria que pegar o jeito nosso aqui, a nossa forma, e eu então passei o óleo na cabeça dele, e tirei todo aquele barulho que ele estava ouvindo, e quinta-feira agora, ele se formou, irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Obrigado, valeu, Mateus. Ele se formou. Passou um ano, ele se formou. Teve a época certa, teve o tempo certo, agora ele está no caminho certo. Na ideia certa, daqui a pouquinho, ano que vem, já vai para o ministério, pode ser obreiro credenciado da igreja. Mas esse é o trabalho do pastor, é puxar para perto. Quando percebe que está estranho, anda para perto. Tem um pastor amigo meu, que ele tem mais tempo do que eu, sabe o que ele faz? Quando a ovelha está dando muito problema, ele leva para tomar café na casa dele todos os dias, 2 semanas, 8 horas da manhã. E a pessoa traz o pão com a manteiga ainda. E ele serve ali, ele é mineiro, a pessoa senta ali com ele, toma café com ele, ele disciplina, e todo mundo sabe, quem vai tomar café com o pastor está com problema. Porque eles contam. Entendeu? Está com algum problema, mas o pastor trouxe para perto. Ah, pastor, então o dia que o senhor me chamar para sair, é que eu estou com problema? Não, não é isso. Quero dizer para você que que você precisa ser pastoreado, só isso. E é tão bom ser pastoreado, é ou não é verdade? É tão bom ser cuidado, e o pastor cuida das ovelhas, porque senão os barulhos de fora, eles vão entrar e eles vão tomar lugar. Então também, o cajado, ele tem um poder do empoderamento. Acha para mim a definição de empoderar-se, para você ver o que o cajado pode fazer. É uma palavra hoje usada, né, Alexandre Rota? Vamos empoderar pessoas, vamos deixar pessoas empoderadas, pessoas que tenham uma decisão, e pessoas que tomam decisão e que agem na decisão que vão tomar. O cajado tem um poder do empoderamento. Para quê? Eu marquei 4 coisas aqui, e eu termino com elas, o que o empoderamento vai fazer na sua vida pelo poder desse cajado. Primeiro, libertação. Achou, Rafa? Está aqui, ó. Chegou. Empoderar. Conceder ou conseguir poder. Obter mais força. Tornar-se ainda mais forte. Empoderar. Empoderou o ditador com poderes irresistíveis. É um verbo, é um texto. Empoderou-se cheia de... Aí pontinhos. Passar a ter domínio sobre a sua própria vida. Isso é importante. Calma aí. Lá eu não enxergo. Ou atribuir poder à luta para empoderar as minorias. Tá? Então, empoderar, conceder ou conseguir força. Olha lá, é isso que Deus quer para a nossa vida. E o cajado faz isso. E o cajado te ajuda a ter estas situações.
situações. Ali, ó, domínio da sua própria vida. Isso é importante, porque se a gente não consegue governar nem a nossa própria vida, como que a gente vai governar a dos outros? E o Senhor nosso Deus, Ele é o Senhor do universo. Ele não dorme, não tosqueneja. O guarda de Israel é poderoso para nos abençoar em todo o tempo. Então, Ele pode te empoderar com o seu cajado. E vou falar algumas situações que o cajado serviu na vida de pessoas. Primeiro, Êxodo capítulo 12, verso 11. O cajado na libertação do povo de Israel. Êxodo 12, 11. A palavra de Deus, ela fala conosco da seguinte forma. Olha lá, ó. Assim, pois, comereis o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés, e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Páscoa é passagem de um lado para o outro. Cajado na mão trouxe libertação. Irmãos, hoje o cajado do céu na mão do nosso pastor está aqui. E se tem alguma coisa que você precisa ser liberto hoje, deixa o cajado quebrar isto em nome de Jesus. O cajado vai trazer a libertação de timidez, de medo. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa. Paulo um dia chega e fala para a igreja que ele estava falando, disse assim: olha, eu já cansei de dar leite para vocês. Vocês precisam comer comida mais sólida. Vocês precisam comer comida mais sólida. Paulo estava dizendo assim: igreja, está na hora de se libertar de pequenas coisinhas que estão prejudicando a sua vida, para você viver o sobrenatural que eu tenho para a sua casa. Vai se libertando, irmãos. É o cajado que está aqui que vai libertar você. E a libertação acontece com a ação do homem também. Nós temos que ter aquele esforço, aquela vontade, aquele controle. Vai falar alguma coisa de alguém? É edificante? Vai ajudar alguém? Vai abençoar alguém? Não, então eu não vou falar. Para que falar de pessoas que a gente nem conhece? Às vezes está na roda um grupo de irmãos, de amigos, cita o nome de alguém que você nunca viu. Nunca viu, não sabe nem quem é. Só conhece pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pela rede social. Aí você fala: mas essa pessoa é assim. Mas você conhece? Não, eu ouvi falar que ele é metido, mas você conhece. Quando o Alexandre Rota chegou aqui na igreja, ele me procurou porque disseram para ele que eu era um camarada tão metido, mas tão altivo, que eu tinha aqui no meu escritório uma saída de emergência. Tinha uma escada que, quando eu não queria atender as pessoas, eu corria para ela e eu sumia. Eu falei: procura a escada. Caiu por si. Agora, se ele não me conhece, se ele não vem perguntar para mim, o Bira, ele fica falando isso para os outros. Não é que você vai falar isso para os outros. Mas alguém fala do pastor Toninho, mas o pastor Toninho ele é inacessível, ninguém chega nele. Quando eu estou, às vezes, trabalhando lá em São Paulo, as pessoas não acreditam da forma simples que eu conduzo as coisas. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero profetizar na sua vida. Você vai ser grande naquilo que você faz. Você vai ser o melhor naquilo que você faz. Quem recebe isso, dá graças a Deus. Mas mantenha a humildade sempre. A humildade é um princípio de crescimento, de honra. Porque é Deus que exalta, é Deus que humilha, e a gente está debaixo da mão de Deus. Irmãos, eu atendo todo mundo. Se eu não posso agora, daqui a pouco eu marco. Eu converso com todo mundo, dou retorno em todos os telefones. Em todos os telefones. Esses dias eu liguei para uma igreja nossa, de um pastor, que estava precisando de um pastor. Aquele pastor estava precisando de um pastor. E eu liguei para ele. Quando eu liguei para ele, é uma igreja pequena num lugar pequeno. O pastor disse assim: mas quem está falando? Eu falei: o pastor Toninho. Ele falou: não, o pastor Toninho. Ele achou que era pegadinha. Achou que era golpe. Achou que era trote. Ele falou: não, é o pastor Toninho. Mas que pastor Toninho? Eu falei: o pastor Toninho, aqui do Conselho Estadual. Ele falou: não. O presidente? Eu falei: é, o presidente. Ele falou: por que você está tão assustado? Mas por que o senhor está ligando para mim? Para fazer uma oração para você. Para te abençoar.
para ver se está precisando de alguma coisa. Eu falei, mas nunca ninguém fez isso para mim. Eu falei assim, então, estou fazendo. Estou fazendo. Irmãos, demorei mais para orar para o camarada, demorei mais para convencer ele que era eu que estava falando do que orar para ele. Porque às vezes pensa que alguém que tem um cargo lá em cima só vai ligar para os grandes. Não, irmãos. Todos têm a sua importância. Então, mantenha a humildade. E eu vou profetizar na sua vida. O cajado vai trazer uma libertação para você hoje. Quem recebe, dá um graças a Deus. Outra coisa, o cajado quebra limites pessoais. Levanta a sua mão para o céu e fala assim, o cajado vai quebrar limite pessoal. Quem já ouviu falar de Usain Bolt? Aquele corredor. Você tem uma foto, Rafa, mostra para o povo aí. Usain Bolt. Usain Bolt, ele tem contrato, quando ele corria os 100 metros rasos, 200 metros, ele tinha contrato, que cada vez que ele quebrasse o recorde mundial, ele ganhava um prêmio. Então, sabe o que ele fazia? Ele corria até quebrar. Quebrava, ele parava ali. Ele não se esforçava para chegar no número mais raso. Não. Ele se esforçava para chegar no número que desse para quebrar o contrato. Então ele quebrava o seu próprio limite. Esse camarada aí, ó. Agora todo mundo já sabe quem é. A flecha, o raio. O homem mais rápido que já correu uns 100 metros. Pode tirar. Quando ele completava lá 9 segundos, 10 segundos, o tempo que ele completava, na próxima corrida, ele quebrava o seu próprio limite. Então ele ia quebrando os seus limites. Sempre ficou em evidência. E o cajado de Deus vai fazer você ser uma flecha nessa manhã. Vai quebrar o seu limite pessoal. Quem crê vai dando graças a Deus. Outra coisa, pessoal e territorial. Se prepara para avançar, meu irmão. Se prepara para crescer em 2021, como homem, como pessoa, como crente, como pai, como filho, como esposa, como pastor, se você é pastor, como obreiro, como músico. Se quebrar, você, em cada área que atua, se prepara para quebrar o seu próprio limite e para avançar e conquistar território. Olha onde que eu vou ler aqui para você. Gênesis 32, verso 9. Quando Jacó estava voltando para sua casa, depois de uma estadia de mais de anos, 20 anos, lá na casa de Labão, Jacó vem voltando. Então Jacó orou, ó Deus meu pai, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disseste, volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Verso 10, diz assim, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei esse Jordão, quando eu fui para lá, quando eu estava saindo fugido da minha casa, eu atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado. Eu tinha apenas o cajado, só isso eu tinha. Mas agora eu possuo 2 caravanas. Estou trazendo mais de 10 filhos, estou trazendo gado, estou trazendo prosperidade, estou trazendo a unção de Abraão, estou trazendo a unção de Isaque, eu estou quebrando paradigmas e barreiras. Olha o versículo 11, olha o que diz o 11. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como a mãe das crianças. 12, e eu termino nessa parte. Pois tu prometestes, esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. O cajado, ele atravessou aquele dia para chegar na casa de Labão com um cajado. Depois de 20 anos, ele volta com 2 bandos caravana, um homem próspero, um homem com limites quebrados e um homem abençoado. Segura o cajado, irmão. O cajado do pastor está sobre a sua cabeça. O cajado te liberta. O cajado faz você quebrar limites. E para mim terminar, o cajado derruba gigantes. Quem crê vai dando graças a Deus. Levanta sua mão para o céu e fala assim, o cajado mata gigantes.
Vou provar para você, 2 Samuel capítulo 23, verso 20 e 21. Quando Benaia, um dos valentes de Davi, encontra um gigante. E o gigante estava com um arco de tecelão. O gigante estava com uma ferramenta poderosa. E Benaia estava apenas com o seu cajado na mão. Chegou o versículo? Com o seu cajado na mão. E com o cajado ele venceu aquele homem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a sua mão para o céu e fala assim: em nome de Jesus, com o cajado na mão, eu vou vencer gigantes. É 2 Samuel 23, 20 a 21. Eu vou vencer gigantes, eu vou derrubar todas as adversidades. Olha lá, Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Casabel, que realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe num dia de neve. Desceu no buraco e matou um leão. Ó, 21. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança. E Benaia o enfrentou com um cajado. Cajado é instrumento para derrubar gigantes. Muito se fala que Davi venceu Golias com as pedras. Mas Davi tinha mais um instrumento na mão. E se coloca de pé. E a banda toma o seu lugar para a gente orar. Davi tinha mais um instrumento. 1 Samuel 17:40. 1 Samuel 17:40. Mais um instrumento que estava na mão de Davi. Obrigado, Rafa. E em seguida pegou o seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas. Colocou na bolsa, isto é, no alforje de pastor. E com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Cajado na mão. O cajado do Senhor está sobre a sua vida. Ele te pastoreia, Leninha e Sirineu. Ele te protege, Ele cuida de você, Ele abençoa, Ele abre portas, Ele traz esperança, Ele realiza milagres. Primeiro, Ele liberta. Hoje o cajado quebra jugo nesse lugar. Segundo, hoje o cajado aumenta o meu limite territorial. Hoje o cajado aumenta o meu limite pessoal. Vai crendo, irmãos. Hoje o cajado na sua mão vai derrubar os gigantes que vão vir. Conversei com o Marcelo essa semana e disse assim: pastor, com pandemia e tudo, foi o melhor ano da minha vida lá na empresa. E ele fez uma atitude tão nobre. Além de abençoar as pessoas com o que era direito, ele abençoou com um presente extra. Isso é cuidado. Isso é cajado. Cajado de generosidade. Isso é sementeira. Essas sementeiras você faz e a vida inteira você vai colher dela. Pessoas vão lembrar a vida inteira. Eu lembro quando eu fui numa churrascaria pela primeira vez. Pela primeira vez. Hoje eu evito, pela posição que eu ocupo, eu não quero nem ir. Mas pela primeira vez. Alguém lembra da sua primeira vez? Lembra? Meu pai me levou, irmã. Meu pai e minha mãe nos levaram. O Daír era pequenininho. O Daír acho que Daír está com 50 hoje, Daír? 40 e pouco, né? Brincadeira, Daír. O Daír era pequenininho, nem sei se o Daír foi. Sei que eu e o Tavinho fomos. Eu já estava com uma botininha, uma bermuda. Meu pai era forte, muito forte, cabelo branco, mas forte. Levava um no colo. E nós fomos a pé. A pé. Quase 5 quilômetros. Para poder almoçar fora. Aquele dia não chegava. Porque o pai falou assim: eu vou levar vocês a almoçar fora. Quando aqueles meninos, eu, meus irmãos, meu pai e minha mãe, vimos toda aquela fartura, irmão, a gente não acreditava que aquilo existia. A gente ficou assim, como quem sonha.
como quem sonha. E ele sentado no canto da mesa, ele só andava com a camisa aberta, como se fosse o patrão do restaurante. Eu sou o dono desse negócio aqui. Pode servir, pode comer à vontade. O pai está pagando. Foi a primeira vez na minha vida, a primeira vez que nunca esquece. Perguntaram para minha mãe assim, o garçom veio e perguntou assim, a senhora tem pai? Ela falou assim, nem mãe. Eu falei, por que, mãe? Para encurtar a conversa, eu quero é comer, não quero saber de conversar aqui não. E esses dias eu pude proporcionar isso para uma família. Eu pude proporcionar mais para um grupo de jovens, todos pequenos, sim, 15 anos, 20 anos. Eles cantaram no lugar. Aí eu falei assim, ó, eu vou ter que levar essas pessoas comendo fora. Aí eles estavam lá. Aí a pessoa falou assim, mas eu tenho que ir embora. Eu falei, não, vamos junto. Ele falou, mas estou com 5 no meu carro. 5 no meu carro. Eu falei assim, então, vamos levar os 5. Mas eu falei, não tem problema. A roda vira, né, irmão? Deus quebra limites na nossa casa, sim ou não? E aí eu levei os 5 comigo. Montou na mesa assim. E eu não dei atenção para os importantes, eu dei atenção para eles. E chamei o garçom, falando assim, ó, que quando eu quero aprontar com alguém, irmãos, o pastor Toninho é terrível, você não tem noção. Quando eu quero aprontar com alguém, eu peço para a pessoa só servir linguiça e frango, a vida inteira, só para aquela pessoa lá. Eu dou 10 reais para o garçom e falo assim, só linguiça e frango para ele. Um dia aconteceu um rapaz falando assim, rapaz, por que, pastor, para o senhor vinha picanha, eu trouxe, para mim só linguiça e frango? Eu falei assim, não sei o que aconteceu. Só se começava nele, não é que só comia aquilo, entendeu, né? Aí, irmãos, eu dei atenção para eles. E foi num lugar top, bonito, aquela mesa farta, você não sabia nem o que comer. Para quem está cheio, aquilo não é nada. Mas para quem nunca viu, aí eles chegaram na casa deles. E aí eu fiquei sabendo o que aconteceu. Chegaram quase 2 horas da manhã, acordaram o pai com a mãe para conversar. Ó, o negócio é o seguinte, hein? A partir de agora, só sento na mesa do pastor Toninho. Jantei com o pastor. Custou alguma coisa para mim? Custou, lógico, tive que pagar, né? Mas é tão bom, não é, irmãos? Mas essa unção de rompimento está sobre a sua vida. Deus vai ampliar os seus limites. E você vai ficar como quem sonha. Você pode dar um glória a Deus. E para mim terminar, o cajado vai abrir o sobrenatural na sua vida. Receba o sobrenatural. Irmãos, é os milagres, é o futuro puxado para o presente. É o sobrenatural acontecendo na sua vida. E quem precisa do sobrenatural, levanta a sua mão. Fique com ela erguida. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. O Senhor é o Deus do universo, o Deus do milagre, o Deus da manifestação. Desça nesse lugar agora. Senhor, pela Tua palavra eu posso pedir isso, desça agora e toca aqui. Começa a tocar vidas nesse lugar, nesse momento. Começa a tocar pessoas, começa a tocar situações. E Deus, em nome de Jesus, esse cajado que está nas suas mãos vai trazer libertações. Vai trazer quebra de limites pessoais. Vai derrubar gigantes, ó Pai. Mas vai abrir também o sobrenatural sobre cada pessoa aqui. E cada um receba o sobrenatural na sua saúde, na sua finança, na sua casa, na sua mente, nos seus negócios, na sua vida espiritual. Pai Santo, que essa igreja seja cheia da glória do Senhor, da Tua presença. E quando estivermos caminhando, e a bênção do altar vai chegando da nossa casa, e os limites vão sendo quebrados, e os territórios conquistados, e aquele um dia que foi andando a pé para uma churrascaria há mais de 40 anos,
Agora pode servir outros. Esta bênção está sobre cada um. Você vai servir pessoas. Você vai ser ajudador de pessoas. O cajado está na tua mão e o milagre vai acontecer na sua casa. Quem crê e recebe, dá graças a Deus. E se possível, você vai aplaudir forte o nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.